Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva, há 42 anos a seu lado. Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Dom Carlo também é restaurante. Conheça nossa carta de vinhos e os deliciosos pratos à la carte. Mr. Richard, pães artesanais, doces e salgados, integrais e até com 12 grãos, gostosos como os da vovó. Bahia Malhas, a loja da família. Você conhece, você confia. Começando mais um programa Simples Assim, e no programa de hoje nós temos vários assuntos para você. Mas antes quero contar que estamos aqui no restaurante do Mr. Richard, justamente gravando alguns quadros dos nossos programas especiais de Natal e de Ano Novo, e convidando você a estar conosco também assistindo estes programas. No Simples Assim desta sexta-feira a gente tem uma entrevista com o Dr. Durval Ribas Filho, muito importante para a sua saúde. O programa também dá uma dica muito especial com relação a um prato, um presente, que é o panetone trufado do Mr. Richard para o seu Natal, para qualquer dia destes dias que sobram do nosso ano de 2013. Nós também fomos à Arte Companhia para mostrar para você algumas sugestões muito legais para dar de presente no Natal. Acompanhamos ainda o festival de encerramento da escola Gente Miúda, e o Simples Assim ainda tem a doutora Silvia Leite, economista, com mais dicas importantes para você começar o ano de 2014 com dinheiro no bolso. Simples Assim de hoje conversa com o Dr. Durval Ribas Filho, que é nutrólogo e endocrinologista, para falar a você que está aí nos assistindo sobre as 2 próximas semanas que vamos viver, Natal e Ano Novo, com muita fartura, com muita coisa engordativa, e como é que fazemos para chegar no Ano Novo sem peso extra na balança e principalmente na consciência. Dr. Durval, mais uma vez, obrigada por nos receber, é um prazer estar aqui novamente. Eu que agradeço o convite, mas eu concordo que realmente é uma época tenebrosa, difícil. É uma tarefa difícil, doutor. Tarefa árdua, porque por mais que a pessoa tenha controle, o próprio meio ambiente, ele é mais ainda obesogênico do que outras vezes, outras épocas. E a gente tem que entender que, infelizmente, quando o feriado ele fica mais no meio da semana, nós temos tendência a juntar os dias. Isso, emenda tudo. Emenda. E com isso nós temos vários e vários dias com uma ingesta calórica muito alta. A nossa recomendação é o chamado dia ou dias de compensação metabólica. Por exemplo, doutor Durval? Olha, se você foi a véspera do Natal, o Natal e ainda a sobra do Natal. Isso. São 3 dias, então durante 3 dias você compensa com uma dieta leve. Muito mais frutas, muito mais verduras, legumes, etc. Certo. E se puder, inclusive, fazer uma substituição de uma refeição. Pelo quê? Através de um shake, através de uma alimentação mais leve, mais suave. Então, que nós chamamos de substitutos de refeição. Tá. Portanto, durante 3 dias do Natal, 3 dias de compensação metabólica. 3 dias no Ano Novo, 3 dias de compensação metabólica. Geralmente, doutor Durval, as academias também param e a nossa preguiça aumenta na mesma proporção que a nossa ingesta calórica. Concordo. E aí, o que a gente faz para estimular para ir para a academia? Então, porque na verdade o que as pessoas deveriam fazer, e eu até vejo isso com uma certa frequência, que é o andar no dia seguinte. Mesmo que seja, lógico, e a pessoa vai acordar mais tarde com certeza, sim, mas se ela andar, seria excelente. Eu até dou uma dica para as pessoas no período noturno, porque hoje o comércio fica aberto, é lindo, maravilhoso, andar, 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 ao invés de ficar em casa, eventualmente parado e até comendo. Então, não precisa ir no comércio para ficar gastando em excesso, mas é para gastar energia. Calorias. Então, seriam 2 dicas. A compensação metabólica, 3 dias mais 3 dias,
e, evidentemente, andar para tentar compensar um pouquinho a falta da atividade física. Bom, e a gente sabe que a questão da obesidade está cada vez mais grave, está cada vez mais espalhada. Estudos que são revelados a cada mês, Duduval, apontam que a obesidade hoje é um mal que atinge a humanidade em todo o mundo. Há muito mais pessoas com sobrepeso e obesidade do que pessoas com peso normal ou abaixo do peso. Então, a grande questão é que, como é que a medicina está encarando essa questão quando os remédios anti-obesidade, os medicamentos anti-obesidade no Brasil, por exemplo, continuam proibidos? Olha, a gente encara isso com muito pesar, com muita tristeza, porque lamentavelmente as pessoas ainda, e uma grande parcela, acham que todo obeso é aquele que come muito e que não tem atividade física. Isso. E que todo magro é aquele que come muito pouco e tem muita atividade física. É um erro conceitual. Eu estive recentemente em Porto Alegre e eu achei muito interessante porque um senhor velhinho, professor catedrático, 86 anos, após a minha apresentação, ele falou: eu vou dizer aqui uma coisa fantástica. Eu estou com 60 anos de medicina e a partir de agora eu sou totalmente favorável ao uso dos medicamentos anti-obesidade. Por que, doutor? Porque havia um erro conceitual. A obesidade é uma doença crônica, poligênica, multifatorial. As pessoas acham que a obesidade não é doença. Olha que interessante. Não precisa ser tratada com medicamento. Exato. E pior do que isso é que os deputados não enxergam, não percebem que a saúde da população vem aumentando, diabetes, vem aumentando colesterol alto, triglicérides, ácido úrico, doenças hepáticas, etc., por causa da obesidade, por causa do sobrepeso. Há pelo menos 2 anos, doutor Duval, a Anvisa proibiu a venda de alguns medicamentos. A manipulação e a prescrição de medicamentos. Quais são essas substâncias proibidas? São 3 medicamentos: mazindol, dietilpropiona ou anfepramona e fenproporex. Esses 3 medicamentos estavam no mercado brasileiro desde 1959. Agora que disseram que ele iria fazer mal. Afirmou que faria mal. Exatamente. Felizmente, nós temos um deputado do Rio de Janeiro, entrou com um projeto para reverter essa situação, está em tramitação na Câmara dos Deputados. E vamos ver se os senadores também, enfim, vamos ver a tramitação. Eu acho que o seu programa, e felizmente, poderá, de certa forma, divulgar essa real necessidade que nós temos de reverter essa situação em prol diretamente dos pacientes obesos. Lembrando que a obesidade é um problema de saúde pública e, mais do que isso, lembrando que a obesidade hoje está muito mais prevalente na classe pobre. Isso, que passou a ter acesso aos medicamentos de alimentos. E de alimentos. Que são engordativos, isso, mas eles tinham acesso a esses medicamentos porque eram baratos. E agora não mais. Porque tiraram do mercado e perdeu a patente. Existe alternativa, doutor Duval, para o tratamento se esses medicamentos não forem liberados? Sinceramente, igual não. Com o mesmo potencial e com a mesma experiência dos médicos, não. Isso demanda 20 e 30 anos. Por quê? Porque aqueles medicamentos estavam no mercado desde 1959. É a mesma coisa da dipirona, do paracetamol, do diclofenaco, que são medicamentos que já existem há muitos e muitos anos. E com isso os médicos todos já estão habituados, de certa forma, à prescrição e saber os seus efeitos colaterais adversos. Isso a gente chama hoje de crime de lesa pátria. Doutor Duval, eu me lembro que numa entrevista, logo que esses medicamentos haviam sido proibidos, o doutor Duval havia dito que poderia haver um aumento considerável das tais comorbidades da obesidade, que são doenças que acontecem por conta da obesidade. Como é que é isso? Só para se ter uma ideia, em 2 anos havia um crescimento da taxa de obesidade no Brasil e sobrepeso de 0,83% anual. Passou para 4,5%. Anual. Olha que coisa impressionante. Não é por acaso que hoje a gente ouve falar em cirurgia bariátrica, cirurgia anti-obesidade, como se fosse uma rotina. Sim. Né? E como se o medicamento já praticamente pulasse. Você diretamente da atividade física e dieta não deu resultado, já vai para a cirurgia, sem passar pelo... É um crime de lesa pátria. Então eu acho que esse erro conceitual é gravíssimo, mas lamentavelmente a mídia, os órgãos públicos, a Câmara Municipal, Estadual, Federal, etc., o nosso Congresso,
eles não estão atentos a isso. E como você mesmo falou, aumentou demais não só o sobrepeso, a obesidade, mas a gravidade das outras doenças. Que são? Quais? O diabetes aumentou a prevalência enormemente. Sim. A hipertensão arterial nem se fala. Colesterol e triglicerídeos aumentam de forma significativa. Aumenta o ácido úrico. E uma coisa que passa desapercebido é o tal do bullying nas crianças, Sim, e principalmente infanto-juvenil. Então é um problema psicossocial muito, muito mais grave do que se imagina. E eu acho que o seu programa ele pode nos ajudar, junto aos órgãos públicos, aos homens públicos, a que tenham uma outra visão, porque o erro conceitual, por incrível que pareça, ainda persiste ao longo de todos esses anos. Foi um prazer mais uma vez estar aqui. Esperamos que em 2014 continue conosco. Com certeza estaremos juntos. Muito obrigado a você. Natal, tempo de fé, tempo de paz, tempo de presentes. O Sindicato dos Comerciários de Catanduva deseja aos funcionários do comércio e à população em geral um Feliz Natal, que possamos juntos construir uma vida melhor para todos. Chegamos a mais um final de ano e nós, dos Sincomerciários Catanduva, desejamos a você, comerciário, a toda a população de Catanduva e região, um Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações e conquistas. Feliz 2014! Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva, há 42 anos a seu lado. Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Disque Pizza Dom Carlo. Qualidade, rapidez e você não paga mais por isso. Mr. Richard, espaço para encontros e comemorações especiais, com cardápios personalizados. Agende-se. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto.